Bom, eu vou passar então a anunciar a presença do Dr. Jones Oliveira. Eu me desculpo pelo entusiasmo com que eu falei e não me dei conta, eu estou com as fichas nas mãos, né, mas eu me esqueci, foi uma falha pessoal, de anunciá-lo como doutor em computação pela UFPB, UFPE. Pós-doutorado em Barcelona, né, no Barcelona Tech, na UPC, Universidade Politécnica da Catalunha, né, em modelagem. Pós-doutorado em epidemiologia computacional na Life and Medical Science, em Londres. Foi cientista-chefe do Instituto... não estou conseguindo ler exatamente, eu acho que é sênior, da Inovação em Comunicação. E cofundador da SpeedTrack Tech and Health Drones Tech. O Dr. Jones vai nos premiar com a sua interferência, vai nos trazer um debate baseado no tema que foi escolhido de hoje, que é o legado que nós absorvemos, ou que nós queremos conhecer a respeito dessa pandemia no tocante à área de saúde. Doutor Jones, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado, filho. Muito obrigado pela introdução. Não precisa se desculpar, queria eu que vocês tivessem me promovido a médico, aí eu estaria numa situação melhor. Eu estou aqui na zona rural, então minha internet pode ser que caia em algum momento. Onde eu estou assim, e isso é possibilidade da Covid. Eu vou fazer aqui, na fala do Cristóvão Buarque ontem, então eu peguei aqui alguns ganchos, que o Cristóvão ontem falou que a gente tem que deixar de ser teatral e ser cinematográfico. Adorei essa frase. Senão, ou a gente muda para esse mundo, ou a gente não vai mais conseguir educar ninguém. Daí meu fundo de tela aqui, cinematográfico de Covid. E 2, o Jurandir falou sobre a educação sanitária e o novo mundo. Eu concordo absolutamente com ele. A gente não está indo para um novo normal, a gente está indo para um novo mundo. O professor Peter Lieb, que vocês médicos conhecem, o cardiologista de Harvard, fez um seminário no LICA e falou exatamente isso, que o AC do After Christ agora é After Coronavirus. E isso tem uma nova era, After Coronavirus, Before Coronavirus, BC, AC. E eu concordo com o Jurandir perfeitamente. É uma honra extrema minha estar aqui. Vocês não sabem o grau de responsabilidade que vocês me jogam na hora que me botam aqui para um debate. E eu vou também falar um pouco sobre as nossas perdas e ganhos e sobre as nossas perdas desnecessárias, como a Bíblia começou essa nosso fórum aqui falando da perda do colega, e isso é muito triste. Eu vou resgatar também um pouco do Zé Luiz sobre o Homo sapiens e as bactérias. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, eu vou tentar cumprir, a gente está 10h40, já está aqui 40 minutos atrasado em relação ao calendário, e aí eu vou tentar correr e falar aqui em 10, 12 minutos, para poder a gente tentar voltar para a agenda que a gente tinha. Eu vou compartilhar aqui uma tela, espero que vocês estejam vendo uns gráficos, isso, certo? O que é esse gráfico? Esse gráfico, ele é sim, deixa eu fazer aqui um parêntese antes disso, que no chat, eu vou colocar esses links todos que eu estou navegando aqui para depois vocês terem. O que é isso aqui que a gente está vendo? Isso aqui é as curvas de visualização de Covid no mundo. E essas curvas é o que normalmente a gente acompanha para ver o que está acontecendo.
O que é que a gente tem feito na observação disso? Normalmente a gente vem aqui como seres homo sapiens com pouca habilidade em fenômenos como esse de pandemia e fica observando aqui se aumentou, diminuiu o número de casos, etc. No Instituto, depois eu vou fazer um resumo todo. No Instituto, a gente estuda isso com algum detalhe. E aqui eu vou mostrar um fato curiosíssimo. Isso aqui é novos casos Covid-19 baseado em sintomas. Dados da Secretaria de Saúde. Olha onde está o nosso primeiro caso baseado em sintoma. 18 de janeiro. Espero que vocês estejam enxergando aí a tela. 18 de janeiro tem uma sintomatologia em Pernambuco caracterizando Covid. Eu não sou médico, sabe? Eita, deixa eu ver aqui. Meu monitor, às vezes ele... O que isso nos sugere? O que é que isso nos sugere? Eu tenho que share de novo? Ah, que dó. Perdoe que minha infraestrutura aqui não é das melhores. O que é que isso nos sugere? Nos sugere que a gente parece estar olhando Covid da forma errada. E a minha provocação vai começar, eu vou ter que fazer uma revisãozinha aqui de 3 conceitos elementares da matemática. E esses conceitos elementares começam com a diferença entre aritmética, geometria e álgebra. Isso que a gente chama de curva, onda. Da primeira onda, segunda onda, isso aí vem da álgebra. Existe um conceito na geometria, que são as formas. A gente parece estar esquecendo isso. E existe outro conceito na matemática chamado aritmética. São os fundamentos elementares. Aí eu estou falando aí de séculos, milênios atrás. Nesse fundamento, o que é que a gente pode perceber? Existe um conceito fundamental de máximo e mínimo. Isso é trivial de calcular na matemática. Os meninos aprendem a fazer isso com alguma trivialidade. Existe outro conceito fundamental que é o chamado ponto de inflexão, que é quando uma curva sai de uma tendência para outra, também é trivialmente calculável. O que é que a gente observou? Região metropolitana de Recife, isso aqui é dados reais. Se os senhores olharem essa curva, o que é que os senhores diriam sobre Covid? Isso aqui, casos de Covid na região metropolitana de Recife. Ó. Se eu olhar esses casos assim, eu digo, está crescendo, mas não está muito, não. Aí eu vou e diminuo um pouco e começo a andar aqui na curva. Olha o que está acontecendo com a curva. Para entender o que isso está acontecendo, a gente precisa olhar o todo. Qual é o problema de Covid? Andar no todo, a gente ainda não sabe. Pode ser que a gente esteja aqui ainda. De toda a curva. Isso aqui é os casos de Covid da região metropolitana. Se eu volto a olhar com esse grau de detalhe, a região da metropolitana, os últimos, desde comecinho de novembro, eu vou ampliar aqui para os senhores entenderem a minha agonia e a nossa, eu e o Zé Luiz. Desde o comecinho de novembro, olha o que está acontecendo com a nossa curva. Ela é muito diferente do comecinho de março e de abril. Algebricamente. Eu vou agora para outro cenário. De onde vem essa ideia de olhar as curvas algebricamente? Isso vem de 1918. Isso é um artigo do The Guardian, belíssimo, é um jornal que eu gosto de ler. Um artigo do The Guardian com o cenário do que aconteceu em 1918. Olha as curvas. São as mesmas, algébricas. Por quê? Porque a geometria para fazer isso não estava desenvolvida ainda.
Observando com algum detalhe as curvas de Covid, vou voltar aqui para Pernambuco, para Recife. Observando com algum detalhe, a gente percebe um objeto geométrico muito sofisticado nas curvas. Esse objeto geométrico, a gente tem observado ele por bastante tempo. Isso aqui é um site do projeto de pesquisa. Depois eu boto esses links todos aí no chat. Desde 2005 que a gente acompanha isso. A geometria da epidemiologia. E até então era uma coisa de louco, até que, em março de 2002, um casal de físicos, o casal Ziff, publica um artigo dizendo: ei, pessoal, vocês estão olhando o Covid errado, alô, mundo, alô. Perdoe a informalidade do discurso. Vocês estão olhando errado, é geométrico. E sabe por que vocês não estão aprendendo a olhar geométrico? Porque vocês estão fazendo isso com conhecimento de 1950 para cá. Volta um pouquinho. Volta um milênio antes. Esqueça a álgebra que você foi, olha a palavra que eu vou usar, adestrado na escola de cursos superiores. Esqueçam o adestramento da escola de cursos superiores e vamos entender o que está acontecendo. Eu estou falando aqui, eu fazendo uma frase provocativa mesmo, hein, Abílio? Me perdoe. Isso aqui a gente tem estudado já há muito tempo. Isso aqui era objeto disso. Tem objetos no mundo que têm comportamento topológico fractal, um nome esquisito que não aparece na epidemiologia, nem nas escolas de medicina, nem na saúde pública. Como é que a gente queria que os médicos descobrissem isso e não aparece no currículo deles? Eles não foram treinados a pensar isso. Por que eu consigo fazer isso? Ou meu grupo consegue? Não é que eu tenho problema de daltonismo sério, eu sou discromatrópico. Eu misturo todas as cores com todas as cores. Então, seguramente, eu não consigo ver o que é óbvio. E aí a gente começou a estudar isso com alguma propriedade. Quando a gente começou a ver isso, aqui é o site da Johns Hopkins, os senhores conhecem, obviamente, E esse pessoal tinha um cenário, eu digo isso porque eu e Zé começou a observar isso lá em janeiro, esse cenário de curvas no mundo. E a maioria, e o único botão que aparece num dos maiores sites de monitoramento disso é um botão algébrico. A gente não vai enxergar a Covid assim. Parece. Aí você fez o que para isso? A gente começou a observar as curvas de Covid e percebeu que elas têm um comportamento fractal muito explícito. Muito explícito. O Mauro está ali rindo. Muito explícito. Essas curvas fractais, o que a gente fez? Eu sou de computação. Dizem quando você não sabe uma coisa direito. Você faz um monte de coisa. Eu sou assim, eu não sei nada direito. Aí eu faço um monte de coisa. Aí, uma delas foi pegar a matemática do meu amigo Fernando Nóbrega, Departamento de Matemática da UFPE, que hoje está em Amsterdã, ajudando um hospital. Pegamos isso e, pode ser que minha internet caia, a gente está instável aqui. E criamos uma curva. Qual é a graça dessa curva? Ela sinaliza picos quando a tensão superficial... Espera aí que eu vou ter que reorganizar aqui. A tensão superficial na malha de... Deixa eu ver agora qual é, viu? Na malha do mundo pandêmica, espere que eu estou tentando aqui share, um minuto. A tensão superficial da malha, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia ali em 12 de março, 14,
3 semanas antes, a gente já tinha visto, lá no finalzinho de fevereiro. De onde vem isso? Daquela forma de medir as curvas. E essa forma, isso tem um artigo, a gente escreveu, provocado por grandes Zé. Vocês têm que contar isso. E a gente escreveu, o Zé é um dos autores. Isso está explícito aí, depois eu mando os links. A gente escreveu outro artigo, porque a Physical Review Letter, que é onde a gente submeteu originalmente, disse que não conseguia avaliar o que a gente tinha feito. Aí eu fiquei triste demais, quase que eu volto para aqui no meu sítio e desligo tudo. Mas, quando a gente vai observar, talvez eles não... É o adestramento deles, eles não conseguem perceber. Talvez. Aí a gente escreveu esse novo artigo, colocou lá online, vocês vão ver. E o que é que a gente fez? Aí eu vou para o fechamento da minha fala. Isso aqui é o mundo. O mundo, ó. Itália subiu, desceu. E se você der... Se você olha esse gráfico, parece que todo mundo subiu, desceu, ó. Todo mundo subiu, desceu. Olha Pernambuco. Vou plotar ele aqui, ó. Pernambuco. Veja que até o dia 16º, em casos por milhão, a gente era a melhor resposta de emergência Covid do mundo. Vou repetir essa frase para ficar gravada. Até o 16º de registro de novos casos por milhão, a gente era a melhor resposta de emergência do mundo. Por quê? Porque a gente travou as escolas e a universidade no pico de Rich e não no pico da Organização Mundial da Saúde. Depois disso que aconteceu, a reabertura, etc., não preciso contar a vocês, isso é o mundo, ó. Se vocês olham essa curva de novo, para onde ela está indo? Você é secretário de saúde, está olhando. Você diz, oxe, está caindo, Jones. Pode ficar tranquilo. Eu falo, olha, mas parece que não está caindo, não. Quando você aumenta isso, olha que eu vou botar outro dado aqui, o Brasil. O Brasil também, ó, com os fechamentos das universidades, etc. Excelente. Depois se perde, todo mundo volta para baixíssimo número de casos e a gente fica aqui nessa onda gigante, acompanhando quem? Os Estados Unidos. Se a gente volta para a escala total, olha. Voltamos. O mundo parece que teve 3 e não 2 ondas. O mundo como um todo teve 3 ondas. É explícito, 3 pontos de inflexão. Se a gente olhar isso daqui a 200 anos, a gente vai dizer 3. Por que o povo falava 2 na época? Se a gente olhar algebricamente. Aí, o que aconteceu com a gente? Isso aqui é o mundo, ó. 3 pontos de inflexão nos casos, 3 pontos de inflexão nos óbitos. Hoje, inclusive, é o segundo dia com mais óbitos dia na história do mundo. Consecutivo. Ontem foi bater um recorde, hoje bateu outro recorde. E a gente tá indo, ó, primeiro, segundo, igualzinho ao Pernambuco e Brasil aqui, ó, acompanhando. De onde? Por que você está tirando essa conclusão aí, Jones, louca, de que a gente está indo para a terceira onda? Porque alguns países já viveram ela. O Japão é um deles, ó. Só que o Japão vive isso com 10 mil casos. Não é 5 milhões de casos, não. O Japão tem 3 explícitas, ó. Aí tem países como a Polônia, ó, só um, ó. O que a gente espera das nossas curvas? Isso aí é tudo no que a gente faz. Ó. Se a gente olhar agora, a gente faz, não, está tudo muito bem. Olha o que acontece com o tempo. Isso é a gente, Brasil, todos os estados da federação.
Esse é o alerta que eu e Zé fica aperreado todo dia. A gente alertou isso em 15 de outubro, senhores. 15 de outubro. Quem nos proporcionou essa geometria para fazer isso? Albert Einstein. Aí vocês perguntam, o que é que Einstein tinha que em 1910 desenhou o universo inteirinho? Se lembra da aritmética, da álgebra e da geometria? Einstein tinha geometria. Ele não precisa de computador sofisticado para calcular álgebra. É isso que Einstein tem, geometria. Ontem acoplou na SpaceX a cápsula Dragon por Einstein. Erro zero. Parabéns para a NASA e SpaceX. Para finalizar, a gente anotou isso em 15 de outubro. Ontem em Pernambuco, 826 novos casos. Medidos. A gente tem um parceiro nosso gigantesco, é o Sir, eu chamo ele de Sir, Zé sabe disso, Sir Gauss, estatística de primeiríssima qualidade. Gauss fala, Jonas, eu não consigo contestar você. O visto de Gauss é a mesma coisa que um lápis gigante, tamanho dos senhores, que eu tive a curiosidade de olhar antes de vir para essa reunião. Para finalizar, total, isso é um artigo, a gente detectou isso, está publicado no Instagram do Instituto, 15 de outubro. Ontem, Pernambuco anuncia isso. Ontem, o governo da João Pessoa faz esse alerta com os dados do Unimed. Para onde o Unimed está indo? Lembrem-se, o inflection point. Agora que a álgebra está vendo. A geometria viu em 11 de outubro. Eu vou tirar meu fone aqui e dar um play. Qual é o problema de não voltar antes e desconhecer as práticas? A gente sabe do distanciamento que a gente tem que manter de 2 metros, muito construído pelos senhores, nas frentes, nos metros, etc. E aí eu vou mostrar aqui um vídeo, eu espero que meu áudio consiga dar play, de uma matéria. Só um minuto. Da semana passada, você lembra do desafio que você fez para os telespectadores? Estão ouvindo, né? Gente, vamos sair de forma segura, vamos programar um bambolê, né? À distância, então 2 cabos de vassoura, para que se possa sair na rua, que saia com segurança. Olha o que a população entende. Isso fui eu, no ar, falando que todo mundo deveria sair com 2 metros de distância de todo mundo. Olha o que a nossa população entende por geometria. A gente recebeu um vídeo de uma telespectadora logo após o fim do programa. Vamos soltar aí. Boa tarde, eu sou Maria José, do bairro do Engenho do Meio. A pedido do cientista, eu gravei esse vídeo para mostrar que já estou preparada para sair na rua com meu bambolê para evitar o coronavírus. Entenderam? Essa é a nossa população. Quem é a gente? A gente colocou no ar ontem as mesmas ferramentas geométricas para o Malawi, com a Unicef, com o LICA, o ILICA, com o ILICA, com o IRD, com a Unicef, com a empresa norte-americana. E com as mesmas curvaturas geométricas. E olha o Malawi como está bonitinho. Risco, sim, baixo. O que eu expliquei do geométrico versus algébrico, muita gente critica os governos e os gestores por não tomarem as determinadas posições. Mas lembrem-se, eles só aprenderam o algébrico. Eles estão esperando o algébrico mostrar a eles. E aí pode ser muito tarde. Esse é o que eu queria deixar aqui, o alerta. Não é, de fato, culpa, entende? Eu não tenho partido político, eu não tenho nada, eu já sabe disso. Não é, de fato, uma culpa, mas é um processo de observação. Eles esperam o algébrico. E o Covid parece não respeitar isso. Ou, pois não. Ô, Jones, alguém comentou aí que eu ri quando você falou em fractais. Que o problema, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em solos.
E em solos nós temos um problema de interação água, ar e solo, e a planta penetrando no solo para extrair o ar, extrair o nutriente, extrair a água do solo. E uma das maneiras de estudar, eu estudei micromorfologia de solo, que a micromorfologia é estudo da disposição do solo a nível microscópico. E uma maneira de a gente representar o padrão de porosidade do solo e integração com a parte física, a parte sólida, é por fractais. Isso aí eu tive algumas experiências no sentido de definir fractais para entender o comportamento dessa relação água, solo, planta, ar. Perfeito, perfeito. Parece mesmo que o nosso mundo é muito mais geométrico que algébrico. Eu tento concordar com o senhor, professor. Viu, Jones, eu acho que reforçando, né, é só uma palavra de reforço, né? Tanto eu quanto o Johnny não tem nenhuma ligação política, né? E nós vimos, né, apesar do homos políticos, né, que eu falei no meu breve talking, mas a gente viu o esforço, né, tanto do governador quanto do secretário de saúde do estado, quanto da prefeitura, o Jailson e o André, não só ele, né, o Bruno, né, o Bertotti, a gente viu um esforço muito grande deles e deles, inclusive, escutar a ciência, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, eles escutavam muito a ciência, continuam escutando, né? Mas, infelizmente, né, a estrutura, como o Jones falou muito bem, né, é uma estrutura que a gente tem que mudar esse comportamento, né? Exatamente, eu te digo, é mudar o comportamento para a preservação da espécie. Parece uma coisa meio finalista, né? Mas não é não, né? Eu acho que, né? E eu acho que Pernambuco ele tem essa vertente, né, da mudança do sangue. Eu acho que a gente poderia iniciar uma mudança de comportamento e de hábitos muito relevantes, né, aqui para o nosso país e para o mundo, né? Mas não é fácil, né? Eu entendo que o momento não é fácil, o momento político não é fácil de colocar medidas na população e nas comunidades que favoreçam, né, eu diria assim, uma forma mais preventiva, né, de relação às pandemias. Eu não falo nem só sobre o Covid-19, mas com outras pandemias. Quem é a gente? A gente é o Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. A gente colocou no ar uma plataforma... Oi? Alô? A gente colocou no ar uma plataforma com diversos parceiros internacionais. Se eu conseguir carregar aqui, eu mostro. Deixa um minuto. Aqui, ó. Esses são os nossos parceiros internacionais mundo afora. E junto com... Isso é o que a gente chama de Instituto para Redução de Risco e Desastres. E eu trabalho no Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami com o Zé Luiz. Bem, era essa a minha provocação e isso que eu queria deixar aqui com os senhores. Como talvez a gente esteja olhando o Covid completamente equivocado e baseado no nosso adestramento dos últimos 50 anos. Obrigado. Bom, nós aqui agradecemos ao Jones pelas suas colocações, né, pelos seus esclarecimentos, que embora eu me decepcione comigo mesmo, com a minha formação, mas fazer o quê? Um dia a verdade virá à tona. Então, quero mais uma vez agradecê-lo pelos esclarecimentos, pelos comentários, né? Evidentemente, precisaríamos de muito, eu, pelo menos, precisaria de muito mais tempo para poder absorver de uma maneira mais simples, né? De uma maneira mais convincente para mim mesmo, né? Mas isso não deixa, de qualquer maneira, de ser uma oportunidade que a gente tem de aprender, né, a realidade que estamos vivenciando, sobre aspectos diferentes, sobre visões diferentes. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença e a sua contribuição.